Olá, meu nome é Demburg e no episódio de hoje vamos inaugurar uma nova série na qual vamos analisar alguns dos vídeos em que algumas das maiores autoridades mundiais sobre inteligência artificial estão falando sobre o assunto e vamos comentar esses vídeos. Vamos apontar os erros, os acertos, os pontos importantes, os pontos questionáveis que essas pessoas opinaram ou informaram sobre principalmente inteligência artificial e temas correlacionados. Nós encontramos vários desses vídeos de entrevistados no canal, que é Diário de um CEO, e tem mais de 10, mais de 15 vídeos de algumas das maiores autoridades mundiais, inclusive Geoffrey Hinton, né, que ele consta inclusive no meu livro dos 5.570 maiores gênios da humanidade. Ele consta como um dos... Ele não está entre os 50 maiores de todos os tempos, mas está entre os 100 maiores de todos os tempos, e provavelmente, eu não tenho certeza, mas provavelmente ele está entre os 10 mais inteligentes vivos, né? Não sei se está entre os 10 mais inteligentes vivos, mas próximo disso, talvez entre os 20, né, mais inteligentes vivos. Então, é uma pessoa altamente capacitada e com muita experiência sobre inteligência artificial. Ele foi laureado com o Prêmio Nobel, né? Inclusive fez trabalhos importantes sobre inteligência artificial há décadas, que passaram a ser utilizadas nos anos mais recentes e acabaram, né, culminando com o Prêmio Nobel para ele. Então, Geoffrey Hinton é uma autoridade de altíssimo nível, trabalhou muito tempo no Google. Um dos alunos dele, que é o Elia, né, foi um dos criadores do ChatGPT e depois saiu, né, da OpenAI. Atualmente ele tem uma empresa própria que tem em torno de 1 bilhão, né, de investimentos, acho que um pouco mais, acho que uns 2 bilhões já de investimentos, e está desenvolvendo a própria inteligência artificial, que ele segue uma linha semelhante à do Amodei, né, de um discurso de segurança, que nós vamos discutir depois, mais adiante, esse assunto, que tem um certo exagero, não tem um risco tão grande quanto eles estão falando, né? O risco, na verdade, é muito menor do que eles estão falando, mas é um discurso muito atraente comercialmente, né? Então ele atrai muitos investidores, especialmente aqueles que não estão muito familiarizados com o assunto. Eles não conseguem julgar muito bem, que é o que acontece com a esmagadora maioria, né? Nós estamos vivendo uma epidemia, né? Uma pandemia, uma hype, né, de inteligência artificial, um modismo, com muita gente investindo sem noção do que está fazendo. Então, existem trabalhos sérios. O próprio Amodei, não sei se é Amodei ou Amodei, né, é uma pessoa séria, mas está extremamente inflado por propaganda. O Cloud, eu acho que não está nem entre os 5, né, entre as 5 principais LLMs da atualidade. As principais são o GPT, continua sendo o GPT, o Gemini está com uma concorrência próxima, né? O DeepSeek é um concorrente muito forte, o Qwen é um concorrente muito forte, o Grok é um concorrente muito forte, e o Claude também, mas eu acho que o Claude não fica entre os 5 primeiros, né? Entretanto, em termos de publicidade, ele já ultrapassou a OpenAI em captação de investimentos, com um discurso, né, apocalíptico de que as IAs representam um perigo muito grande, eles estão seguindo uma linha mais segura, etc, etc. E com isso está captando muitos recursos, o que eu não acho que é errado. Eu acho que é um discurso válido, existe um risco real, mas não no momento atual. As IAs atuais estão muito longe, né, de chegar perto de representar qualquer ameaça para a humanidade, pelo menos não no sentido das próprias IAs escravizarem a humanidade ou entrarem em conflito com a humanidade. Elas podem representar um risco em outros sentidos, inclusive um deles nós vamos comentar hoje, do Yuval Harari, em que ele fala sobre um dos perigos, né, que é justamente elas disponibilizam um poder muito grande nas mãos de um número de pessoas, um número extremamente grande de pessoas que não se tem controle nenhum sobre o que elas podem fazer. Apesar de haver várias restrições que tentam dificultar, né, mas tem ao mesmo tempo aqueles jailbreaks, né, que você consegue libertar o GPT, o Gemini e outras IAs para que elas não sigam as diretrizes de segurança que as próprias empresas tentam impor. Então tem como driblar, né, esses mecanismos de segurança e, como consequência, elas acabam representando um risco muito maior do que se pretendia
que oferecessem. Não que no risco de elas dominarem o mundo, mas sim de pessoas fazerem mau uso dessas IAs. É como se você colocasse bombas atômicas à venda em qualquer mercado, né? A pessoa vai na padaria e compra uma bomba atômica, né? Então o risco não é que a bomba atômica vai sozinha dominar a humanidade, é que pessoas que não têm o perfil de segurança necessário, por exemplo, para porte de uma arma, de um revólver, qualquer arma de fogo, você precisa de uma certificação, né? Você precisa de uma autorização, um porte de arma, para que você possa ter uma arma em casa, para que você possa sair com essa arma na rua, você precisa de uma permissão mais abrangente, né? Mais restritiva, que dificulte mais, não é qualquer um que consegue ter liberdade de sair com uma arma na rua, inclusive arma branca, né? Faca, bastão, também existem restrições. Então, se existem essas restrições para armas muito mais leves, muito menos destrutivas, deveria haver também alguma coisa equivalente para controle de uso de inteligência artificial, porque elas podem representar também, elas podem potencializar, né, o risco destrutivo de pessoas que queiram usar as IAs para finalidades, né, negativas. E fazem isso, já estão fazendo, né? Então, muitos golpes que eram aplicados poucos anos atrás por telefone, por e-mail, passaram a contar com recurso de deepfake, que torna esses golpes mais difíceis de serem detectados e as pessoas se tornam mais vulneráveis, né, a esse tipo de golpe. Então, esse tipo de problema, esse tipo de risco é que as IAs, no cenário atual, realmente oferecem. Existe esse risco aumentado, não porque as IAs possam ser intrinsecamente perigosas, mas que pelo potencial que elas têm, as pessoas podem fazer mau uso dessas IAs. Então, há uma diferença importante aí. Inclusive, o próprio Amodei está produzindo IAs que oferecem esse tipo de risco, né? Que eles podem ser usados para segurança. A versão mais recente do Cloud, por exemplo, que possibilita, né, o Mito 5, que possibilita identificar falhas de segurança em sistemas muito grandes, uma grande quantidade de falhas em pouco tempo, e podem também sugerir correções para essas falhas, né? Então, nesse sentido, ele é muito útil, mas também é muito perigoso se ele ficasse acessível a outras pessoas. E no fim das contas, né, não há tanta segurança quanto ele tenta transmitir de que elas não serão usadas para essas finalidades. Então, nós vamos começar essa série falando sobre um vídeo do Yuval Harari, que ele não é exatamente um tecnólogo, ele não é um especialista em inteligência artificial, ciência e tecnologia, ele é um historiador, mas é um historiador muito erudito, né? Uma pessoa muito inteligente. Eu diria que ele tem mais de 160, talvez até mais de 170 de QI, né? Ele tem um DPhil pela Universidade de Oxford, ele é autor de livros que se tornaram best-sellers, né? Sapiens e mais recentemente, acho que Nexus, né? Homo Deus, ele é autor de alguns livros que se tornaram muito famosos. 21 sugestões para o século XXI. Então, ele tem livros que alcançaram um grande público, não apenas o público em geral, mas também um público mais sofisticado, mais exigente. E as análises que ele faz são muito boas. Ele comete alguns erros graves, importantes, sobre temas importantes, mas ele também apresenta algumas teses muito enriquecedoras, né? Que tratam de questões importantes e com uma visão incomum, né? Uma visão praticamente inédita sobre diferentes temas. Então ele acaba sendo uma personalidade importante para ser analisada e ele fala nesses dois vídeos, são dois vídeos dele, né? Cada vídeo tem quase 2 horas de duração. Eu vou ler a lista que eu fiz aqui. Deixa eu ver aqui todos os... o Mustafa Suleiman, o Mo Gaudat, o Eric Schmidt, que foi ex-CEO do Google, né? O Geoffrey Hinton, o Simon Sinek, o Roman Yapolsky, não sei a pronúncia, que acho que é isso, o Stuart Russell, o Yoshua Bengio, a Karen Hall, o Scott Galloway, Jeremy Grantham, o Yuval Harari, que nós vamos comentar hoje, ele foi 2 vezes, né, entrevistado. Tem um outro, que é o Mustafa, também foi entrevistado acho que 2 ou 3 vezes, né, nesse canal. Todas as vezes falando sobre inteligência artificial.
também sobre outros temas, mas predominantemente sobre inteligência artificial. Reid Hoffman, Tristan Harris e John Lennox. Tem outras pessoas também que foram entrevistadas sobre inteligência artificial, tem mais uns 10, né, que foram entrevistados sobre inteligência artificial, mas nós estamos priorizando aqueles que falam sobre questões civilizacionais, né, problemas do mundo de um modo geral, e não questões como o risco que as IAs oferecem para o emprego e coisas assim, né? Esses são tópicos que aparecem também, mas de maneira marginal, não são os temas centrais das análises. Então, os vídeos que tratam prioritariamente dessas questões marginais, nós não achamos tão interessantes, né? Inclusive porque são muito especulativos e é um tema já bastante mais raso, as análises são mais rasas. O nível mais alto observado é justamente nesses casos que eu mencionei, que são analistas mais sofisticados, eles fazem análises mais profundas, eles têm um domínio de ciência, de lógica mais elevado, né? Então acabam sendo análises muito mais interessantes. Quando eu digo marginal, não é que não é importante, mas comparativamente, né, é muito mais importante a destruição da civilização do que algumas pessoas perderem o emprego. Então não tem nem comparação, né? Então é marginal nesse sentido, que é importante também, mas menos importante do que os temas centrais. E vou começar a análise, vou passar aqui o vídeo do Yuval Harari e vamos começar a análise aqui. Agora estamos em uma nova era de guerras e, a menos que restabeleçamos a ordem rapidamente, estaremos condenados. Yuval Noah Harari, uma das mentes mais brilhantes do planeta, historiador, autor best-seller de alguns dos livros de não-ficção mais influentes do mundo atualmente. Acho que estamos muito próximos do fim da nossa espécie, porque as pessoas frequentemente gastam tanto esforço tentando conquistar algo sem entender as consequências. Por exemplo, chegaremos a uma vida em que você poderá viver indefinidamente, mas percebendo que tem a chance de viver para sempre. Mas se houver um acidente, você morre. As pessoas que estiverem nessa situação vão experimentar um nível de ansiedade e terror como nunca vimos antes. Então temos a inteligência artificial. E o mundo não está preparado. Pela primeira vez, existe uma tecnologia capaz de tomar decisões por conta própria e nos tirar o poder, hackeando humanos, manipulando comportamentos e tomando decisões por nós ou sobre nós. Bom, comentar um pouco só até agora, né? Ele é apresentado como uma das mentes mais brilhantes da atualidade. Não é exatamente isso, ele é uma pessoa extremamente inteligente e competente, autor de livros famosos, né? Mas não dá para considerar, depende de quantas das mais brilhantes. Se você for considerar o grupo das 10 mil mais brilhantes, provavelmente ele está incluído entre os 10 mil, né? Entre as 10 mil mentes mais brilhantes do mundo. Se for considerar entre os 10, não. Né? Entre os 100, também não. Entre os 1000, talvez, né? É difícil julgar. Ele não aparece, por exemplo, no meu estudo dos 5.570 maiores gênios da história da humanidade, ele não aparece, mas não é um estudo da atualidade, é um estudo desde a época de Imhotep, né, desde 2750 a.C. até agora. Então ele não aparece porque há um intervalo muito mais largo, né? Mas se for pegar exclusivamente entre os mais recentes, eu não saberia dizer exatamente qual é a posição que ele ficaria, né? Mas seguramente entre os 10 mil sim, entre os 1000 eu já não tenho certeza. Eu diria que ele tem uns 160, 170 de QI. E é importante que as pessoas tenham noção, né, do que significa 160, 170 de QI. É um nível muito alto, né, um nível de raridade. Se fosse em QI de raridade, né, seria cerca de 1 em 10 mil a 1 em 100 mil, aproximadamente, nível de raridade. Se for em potential IQ, seria menos, né? Então ele está no nível de raridade que pode chegar a cerca de 1 em 100 mil. Em média geométrica, né? Cerca de 1 em 30 mil em nível de raridade. Então é um nível bastante alto, as análises dele são muito boas, ele tem opiniões criativas e bastante insólitas sobre tópicos importantes, né? E ele tem uma visão peculiar pelo fato de ser um historiador. Geralmente as pessoas que foram entrevistadas, né, nesse canal e na maioria dos canais sobre esse assunto, são da área de tecnologia. Então ele tem uma visão
mais voltada para a política, para a sociedade, para a sociologia. A abordagem dele é diferente. Então, ele tem também um bom domínio técnico, embora ele não seja especialista nisso, mas ele tem também uma visão muito boa nesse sentido. Ele me parece uma pessoa muito transparente. Ele não me parece que está preocupado com o que as pessoas vão achar daquilo que ele está falando. Aliás, todos esses que eu escolhi para analisar, eu tenho essa impressão deles. Eles são bastante francos, bastante honestos, eles dizem o que eles realmente pensam, sem se preocupar se as pessoas vão aplaudir, ou se vão criticar, ou se vão xingar, né? Eles dizem que não é propriamente a verdade, num sentido ontológico, mas é uma verdade idiosincrática, do ponto de vista que eles estão dizendo aquilo que eles acreditam que seja uma representação da realidade. Eles estão dizendo o que eles acreditam. Então, eu acho que isso é muito importante. Ninguém tem domínio da verdade de forma ontológica, mas todos têm a possibilidade de serem sinceros no sentido de falar aquilo que realmente pensam. E a grande maioria não fala o que realmente pensa. As pessoas pensam uma coisa, filtram com objetivo social, político, né, publicitário, para fazer uma gestão de imagem, para ficar bem na fita, para evitar ser criticado, para evitar, né, no Brasil seria o termo ser cancelado, né? Então eles evitam esse tipo de conflito e muitas vezes não dizem o que eles realmente pensam. Por exemplo, o Renato Amoedo é uma pessoa que fala francamente o que ele pensa e, como consequência, ele tem enfrentado várias críticas, várias acusações, né? Muitas críticas totalmente infundadas, algumas são críticas técnicas, né? Outras são críticas que não têm o mínimo de fundamento, são simplesmente pessoas que não gostam dele ou não concordam com o discurso dele e fazem comentários depreciativos sem qualquer base. E tem algumas que discordam, mas de maneira técnica. Eu não tenho nada contra discordar de mim ou do Renato, de qualquer pessoa, tecnicamente, logicamente e cientificamente. Então, se a pessoa faz uma declaração e você discorda daquilo, e você tem uma base científica, dados empíricos ou argumentos consistentes para mostrar, olha, eu discordo disso por isso e por isso e por isso. Agora, você discordar por causa de uma agenda política, identitária, qualquer coisa nesse sentido, aí, né, você está simplesmente seguindo uma manada irracional, que é o que acontece com a grande maioria, né? Então, o Renato, pelo fato dele falar abertamente o que ele pensa, ele tem sido alvo de muitos ataques, né? Inclusive recentemente, não tão recentemente também, já há muito tempo, ele vem há anos, né? 2, 3, 4 anos, sendo atacado por várias razões. E não só ele, né? Ele é uma das pessoas que se posiciona dessa maneira de forma mais de peito aberto, pelo que eu tenho observado, né? Então, e com uma causa, né? Eu não concordo totalmente, eu apoio a causa dele, da Bitcoin, mas tem pontos que eu não concordo exatamente. Mas tem pessoas que não têm causa nenhuma, elas estão lá brigando, né, dando tiro no vazio. Então, no caso do Renato, acho que ele tem um alvo, vários alvos, né? Ele é contra a corrupção generalizada que nós temos observado no Brasil. Eu não estou falando nem de Lula, nem de Bolsonaro, eu estou falando do país como um todo e um histórico progressivo, né, que está piorando cada vez mais essa situação. Então é isso, né? Vamos analisar então o vídeo do Harari. Acho que é Harari, né? Como em empréstimos, hipotecas ou aplicativos de namoro, moldando nossa vida amorosa. Mas o verdadeiro problema é que, cada vez mais, os humanos no topo podem ser meros fantoches. Quando as decisões mais importantes são tomadas por algoritmos, como acontece com as decisões financeiras globais. Guerras. Isso é extremamente perigoso, mas não é inevitável. Os humanos podem mudá-lo. Mas considerando o que está por vir, você está otimista em relação ao futuro? Estou muito preocupado com duas coisas. Essa preocupação que ele manifesta de que IAs tomando decisões sobre guerras ou sobre questões econômicas, eu acho que é quase o contrário, né? Eu acho que com IAs tomando decisões sobre esses assuntos, o mundo é muito mais seguro, ficaria muito mais seguro e seria muito mais justo do que sendo administrado por humanos. Pelo menos com os humanos que têm ocupado o poder nos últimos milênios, né? Os humanos, o Platão já comentou sobre isso no século 4, 5 a.C., que ele achava que os reis deveriam ser filósofos e os filósofos deveriam ser reis. Eu concordo plenamente, né?
Quando ele fala filósofos, ele não está se referindo a uma pessoa que fez um curso de filosofia. Ele está se referindo a pensadores profundos, rigorosos, originais, críticos, analíticos, né? Ele está se referindo basicamente a pessoas extremamente inteligentes. Pessoas com QI acima de 180, 190, 200. Quando Platão fala reis filósofos, ele não quer dizer filósofo no sentido que fez um cursinho de faculdade de filosofia e sai por aí falando que é filósofo. Não, ele está falando de pessoas que realmente pensam, tentam compreender o mundo, tentam compreender como as coisas funcionam, como as pessoas funcionam, como a natureza funciona, como a sociedade funciona, e tenta interpretar, compreender, sintetizar, descrever, intervir positivamente, né? Resolver os problemas sociais, os problemas políticos, usando um entendimento mais profundo e mais correto do mundo. Então é nesse sentido que Platão fala que os reis deveriam ser filósofos e os filósofos deveriam ser reis. E eu concordo plenamente nesse contexto, né? Mas nunca isso aconteceu na história. Já houve casos, né? Inclusive recentemente numa postagem do YouTube, o rapaz comentou no nosso vídeo, né? Eu não me recordo agora o nome dele, acho que é não me recordo, não vou chutar o nome, eu vou colocar o nome aqui atrás depois, que é o governador do Piauí, que ele ganhou medalhas em Olimpíadas da Matemática, eu acho que internacionais, né? 2 Olimpíadas internacionais da Matemática e da Física, que é um caso muito raro. Ele fala como sendo um caso único, né? Mas não é o caso único, mas é um caso muito raro, e ele é governador do Piauí. Então, acredito que ele vai fazer um trabalho excepcional, né? Muito acima da média de outros governadores, de outros chefes de Estado no sentido de país, né? E também no Estado no sentido de província. E em breve nós vamos ver os resultados, né, que serão colhidos por essa gestão dessa pessoa supracapacitada para a função, que é muito raro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É muito raro você ter pessoas com esse nível de competência ocupando posições que deveriam ser ocupadas por essas pessoas. E a partir do momento que nós observarmos os resultados, vai ficar muito claro, né, quais são as vantagens que você pode ter para um grupo de pessoas, pode ser um país, uma cidade, uma nação, um continente, né, que seja administrado por uma pessoa excepcionalmente inteligente. Então foi muito bom ter essa notificação, né, que existe no Brasil um governador que é altamente capacitado, não saberia dizer o QI dele, mas deve ser mais de 150, talvez mais de 160, talvez até mais de 170, né? E que ele está muito mais habilitado para resolver problemas, tomar boas decisões. E vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar como é que se desenvolve, né, essa gestão do estado do Piauí. Mas, tirando esse caso e pouquíssimas outras exceções, né, acho que no mundo inteiro, acho que não conheço, que eu saiba, não há casos como o dele, de uma pessoa com esse nível de capacitação ocupando governando um estado, né, de qualquer país do mundo que seja. Mas é muito, muito incomum ao longo da história. O próprio presidente de Israel, né, sumiu o nome, Netanyahu, né? O Netanyahu tem um QI 180, mas aí que tá, aí tem um outro ponto importante. Ele teve 180 em qual teste de QI? Talvez tenha sido um teste comparativamente mais fácil de obter um QI elevado ou que não valorizasse pensamento profundo original. Talvez seja um teste que valorize mais a velocidade, como é a grande maioria dos testes de QI tradicionais, né? Stanford Binet, o Weiss não tem, né? Não chega a 180 o teto. O Stanford Binet chega a 180, né? E tem outros que chegam, o Cattell, né? A versão antiga do Cattell chegava a 183, a mais antiga chegava a 191, né? Então, é possível que ele tenha obtido um score 180 num desses testes. Inclusive, é questionável se aquilo que o teste está medindo é de fato a inteligência, porque ele supervaloriza a velocidade para resolver questões muito elementares. É muito diferente de você resolver questões de Olimpíadas da Matemática, que são muito mais difíceis, exigem criatividade, exigem engenhosidade, pensamento profundo. Então, elas estão muito mais próximas dos problemas do mundo real que um administrador, né, de um estado, de uma empresa, de um município, muito mais próximas do tipo de problema que eles precisam resolver para otimizar, né, o progresso da jurisdição que ele está governando. Então, embora
o Netanyahu tem um QI numericamente mais alto, sem saber qual foi o teste no qual ele teve esse score, é mais difícil de julgar, né, se isso representa ou não uma capacidade superior para a gestão. Essa, sem dúvida, é uma capacidade muito alta, né, mas talvez o governador do Piauí, eu acredito que é mais provável, inclusive, que o governador do Piauí seja mais inteligente que o Netanyahu. Então, eu espero que ele resolva problemas de uma maneira mais eficaz. É claro que tem várias dificuldades, né, muitas limitações orçamentárias, de uma corrupção generalizada que tem no Brasil, então tem muitos problemas que ele precisa enfrentar, mas espero que ele consiga superar na medida do possível e consiga demonstrar, né, resultados, tanto no sentido de produzir benefícios para os brasileiros e especialmente para os piauenses, e também no sentido de mostrar, que é um fato que as pessoas não entendem. Vejo muitos comentários lá no YouTube, pessoas, né, sem noção do que estão falando. Ah, mais importante é que seja honesto. Mas é lógico que uma pessoa com QI elevado também é honesto. Honesto, você tem aí um monte de pessoas honestas e incompetentes que não fazem nada, né? Então, honestidade, você tem, sei lá, 30%, 20% da população é razoavelmente honesta. Talvez menos, uns 10% da população é razoavelmente honesta. Agora, com esse nível intelectual, é 0,01% da população, 0,003% da população que alcança esse nível intelectual. Então é meio ridículo, né? A pessoa fala, oh, tem que ser honesto, tem que... Não, isso é imbecilidade. É óbvio que tem que ser honesto e é óbvio também que a pessoa que tem esse nível intelectual é extremamente honesta, é muito mais honesta do que a média da população, por várias razões. Um dos motivos é que as pessoas mais inteligentes, elas se sentem mal com os erros. Elas punem a si mesmas, quando elas cometem erros, muito mais do que uma pessoa mediana. Se ela comete um errinho pequeno, ela se sente muito mal, por isso que ela se esforça muito para não errar, ela se empenha mais para evitar erros mínimos, e como consequência ela consegue uma performance muito mais alta. E justamente evitando erros, ela não vai ser corrupta, ela não vai ceder a subornos, a chantagens e coisas desse tipo. Porque isso são erros, ela evita erros, né? Então qualquer pessoa minimamente sensata entende isso. Aí você tem os malucos que saem por aí, não, você tem que ser de direita, você tem que ser de esquerda. Não, não tem que ser de direita nem de esquerda, você tem que resolver problemas. A função de um governador, de um presidente, de um chefe de Estado, qualquer que seja, de um prefeito, não é você defender a direita, não é você defender a esquerda, não é você defender centro, não é você defender maluco de lado nenhum. É você resolver os problemas daquela jurisdição para a qual você foi eleito para administrar. É isso. E quanto mais competente você for, maiores são as probabilidades de que você resolva bem aqueles problemas, maximize a rentabilidade, a qualidade de vida daquelas pessoas, a produtividade, etc, etc. Saúde, saneamento, transporte, vai resolver bem os problemas se for mais inteligente. Isso qualquer pessoa minimamente sensata compreende isso. O problema é que pouquíssimas pessoas são minimamente sensatas, né? Então a grande maioria vota em qualquer maluco aleatório que aparece por aí, porque se identifica com qualquer bobagem que o cara falou, ó, bandido bom, bandido morto, ó, vou dar picanha para todo mundo. Então você tem dos dois lados malucos, né? E não só dos dois, mas de vários lados, né? Malucos falando todo tipo de besteira, e as pessoas vão votar com base nisso, lamentavelmente, né? Mas enfim, vamos então analisar o vídeo aqui do Harari, que eu estou me desviando demais, né, do tema de inteligência artificial e falando sobre outros assuntos. Mas um dos pontos que eu queria comentar, eu acabei esquecendo de comentar outro ponto, que era, eu comentei sobre o governador do Piauí, e teve um outro comentário que agora não me recordo qual foi, que eu queria comentar também. Mas, enfim, vamos prosseguir aqui, né? Mas tinha outro comentário que era importante. Se eu lembrar depois, eu vou acabar comentando, ou insiro um comentário aqui atrás, rapidamente. Em primeiro lugar, Uma curiosidade rápida. Nas informações do nosso canal no YouTube, consta que 69,9%... Bom, aqui ele vai fazer algumas propagandas, eu não vou cortar, por vários motivos, né? Um deles é porque eu acho o canal dele bom, né? Um dos canais de boa qualidade. No Brasil, né, são raríssimos os canais que têm um padrão mínimo aceitável. Nos Estados Unidos você tem alguns canais realmente bons, né? Tem o Mark Rober, é bom, né? Tem alguns erros e tal, mas é bom. Esse também tem, todos eles têm alguns erros, né? Mas é bom, Mark Rober. O Veritasium é um canal que eu já comentei, fiz uma série sobre QI. Se você tem interesse em inteligência,
Assista a nossa série sobre QI. Inclusive, eu tenho visto alguns vídeos. É engraçado porque vários dos comentários... vários dos comentários que eu assisti num vídeo recente, eu já tinha refutado minha série antes desse vídeo ser lançado, né? É um vídeo de um psicólogo, ele faz vários comentários, né, que não encontram suporte nos fatos, nem nos dados, né, são conflitantes, com vários problemas. É um psicólogo inteligente, não vou desqualificar a pessoa, né? Ele é inteligente, é uma pessoa culta, só que ele defende uma tese, né, que não encontra respaldo nem nos fatos quantitativos, nem na observação cotidiana, né? Ele defende, por exemplo, que testes de QI não são adequados para identificar a superdotação. Ele usa, inclusive, uma analogia com o termômetro, né? Ele fala que o termômetro, ele não fala explicitamente, mas a analogia, da maneira como ele constrói a analogia, é como se o termômetro não fosse o instrumento adequado para você medir a temperatura. Então, você tem que medir a temperatura pelo que você acha, pela sensação térmica que você tem. Você vai dizer se está quente ou não. Você vai estimar a temperatura pela sua sensação térmica, que inclusive está relacionada com a condutividade térmica do ar, né? Se ele está mais úmido ou menos úmido, você vai mudar a sua sensação térmica em função da condutividade térmica do meio no qual você está inserido. Então, você nem tem como avaliar a temperatura de fato, né? A maneira de medir a temperatura corretamente é com o termômetro. E a maneira de medir a inteligência corretamente não é exatamente com testes de QI, mas com testes cognitivos apropriados. Por exemplo, os testes de QI funcionam no intervalo de 70 até mais ou menos 125, 130, né? Até abaixo de 70 também, 60 até 130. Os sigma testes, alguns deles chegam até 140, outros chegam até 150, outros chegam até 180 e outros chegam a medir até mais de 200. Né? O sigma teste estendido chega a medir até mais de 200. Então, existem instrumentos apropriados para avaliar o nível intelectual em várias faixas diferentes, né? E são instrumentos objetivos, né? Ele defende que você tem que avaliar por opiniões. Tem um ponto que ele tem razão, que existe algumas pessoas da Mensa, de alguns grupos, que superestimam testes de QI. Isso está errado, né? Tem limitações nos testes de QI. Só que um erro mais grave é você achar que você tem que avaliar se uma pessoa é superdotada ou não com base num palpite, né? Eu acho que eu sou superdotado, eu acho que aquela criança é superdotada. Isso foi justamente o que o Binet começou a corrigir no começo do século XX, porque havia muitos palpites gravemente incorretos. Thomas Edison, por exemplo, foi considerado retardado, né? Thomas Edison, que é um dos maiores gênios da humanidade, foi considerado retardado. Einstein foi considerado retardado, né? Então, muitas pessoas que nós sabemos que são gênios do mais alto nível, né? Não são apenas gênios, são gênios de um nível altíssimo, e foram considerados retardados por avaliações subjetivas gravemente incorretas. Inclusive, ele cita os casos do Feynman, do Shockley, do Alvarez, né? Que são pessoas muito inteligentes que foram subestimadas por testes de QI inadequados. E aí tem outra questão, existem testes de QI que são realmente inadequados, mas existem testes que são melhores. Então você não pode desqualificar todos os testes de QI, porque algumas pessoas foram subavaliadas por alguns testes incorretos. Você tem que saber selecionar as coisas e separar as coisas, né? Você come uma banana estragada, você vai dizer que todas as bananas são ruins. Não faz o menor sentido. Você tem que saber julgar quais bananas estão boas e quais não estão, e seleciona, né? E vai julgar com base no melhor que existe, não no pior que existe daquela área. Você separa o pior e não consome, separa o melhor e vai consumir o que é melhor. Então existem instrumentos de psicométricos, né, de avaliação do nível intelectual, que não são satisfatórios para avaliar em nenhum intervalo, né, em todas as faixas de que eles falham, que acontece com a maioria, os testes online, praticamente todos ou quase todos, os testes clínicos, muitos deles também são problemáticos, né? Mas os bons testes clínicos que são aprovados para uso, inclusive no Brasil, né, e também nos Estados Unidos, na Europa, os bons testes clínicos medem razoavelmente bem, né, de 70 a 120, 130. À medida que vai se afastando de 120 para mais, 130, 135, eles começam a falhar cada vez mais. Os testes clínicos. Existem outros testes, os High Range IQ testes chegam a medir até 160.
O Sigma Test Lite chega a medir até 180, 190. O Sigma Test Estendido chega a medir até 210, 215. Né? Então, existem testes que conseguem medir corretamente em níveis muito mais altos do que 120, 130. Mas os testes clínicos falham. Então, o Feynman, o Alvarez, o Shockley, os resultados que eles obtiveram foram incorretos porque foram usados instrumentos inadequados para os casos deles. Né? Não quer dizer que todos os testes de QI serão ruins e não quer dizer que vão falhar com todas as pessoas. Na verdade, esses são casos muito raros, inclusive. Né? Você tem 3 casos de pessoas, entre milhões de pessoas que foram avaliadas, tem 3 casos de erros graves. O Shockley, Alvarez e o Feynman. Tem mais alguns casos, né? O Poincaré, a própria irmã do Feynman, né? Joan Feynman. Então tem outras pessoas, o Kasparov, né? O Bob Fischer. Teve outras pessoas que foram subavaliadas por testes, mas são muito raros. É menos de 1 em cada 1000 pessoas que tem um score muito distorcido, para mais ou para menos. Então, a crítica que ele faz existe de fato, né? Só que é um problema que afeta pouquíssimas pessoas. E quando você vai para outra opção, que é você dar o palpite de quem você acha, eu acho que aquela pessoa é superdotada porque eu acho, né? A chance de erro é de 30%, 40%. Enquanto nesse caso é 0,1%. Né? Se a cada 1000 pessoas você tem um caso grave de erro, como o do Feynman, etc., né? Do Shockley, etc., você tem 0,1, menos de 0,1% de erro grave. Enquanto as avaliações subjetivas, né, você tem erros graves muito mais numerosos, muito mais graves, né, muito mais abundantes. Então, não tem nem comparação. Então, a pessoa que fez esse comentário, né, não vou criticar a pessoa, porque é uma pessoa inteligente, é uma pessoa culta, só que a tese que ele está defendendo aí não faz o menor sentido. É uma tese incorreta, entra em conflito com os fatos. Inclusive, quando ele publicou o vídeo falando isso, já existia o meu vídeo, uma sequência de vídeos, né? Acho que são 15 vídeos, 14 vídeos, que eu analiso alguns vídeos do canal Veritasium, com muito mais profundidade, com mais rigor, e já mostro algumas coisas que ele está afirmando, eu já estou explicando por que aquilo não é correto antes dele publicar o vídeo, né? Então, assim, se você tem interesse em conhecer melhor o assunto, sugiro que assista o nosso vídeo, nossa sequência de vídeos, né, sobre inteligência, sobre QI, que eu analiso o vídeo do Veritasium, e que leia também os nossos artigos e nossos livros. O Guia dos Apodídicos trata bastante desse assunto. No SSRN tem vários artigos, tem pelo menos 2 artigos que eu trato especificamente de testes de QI e do significado de inteligência, e tem outros tópicos também que não trato de forma direta da inteligência, mas que de maneira indireta eu acabo tratando também desse assunto. E tem o livro das 5.570 pessoas mais inteligentes da história da humanidade, né, que também eu vou publicar em breve, o artigo e o livro. Já está disponível para os membros da Sigma, né, uma versão de rascunho, e em breve vai ser publicado o texto integral. Então, para quem se interessa sobre o assunto, recomendo que leia. Né? E também recomendo o livro recente que foi publicado do nosso amigo Scott Jacobsen, do canal Insights Journal, né, do Canadá. Ele me entrevistou 2 vezes, né, uma vez em 2022, outra vez em 2024, e nessa segunda entrevista nós tratamos de testes psicométricos de alto nível, né, os testes mais difíceis que existem. E ele publicou um livro depois com uma coletânea dessas entrevistas, e eu tive, né, o privilégio, a honra de ser o primeiro, né, da lista. Ele colocou lá ordenados, né? Não sei qual o critério para ordenação, mas ele colocou o meu nome em primeiro na ordem dos entrevistados, e a impressão geral, de acordo com o GPT e com o Gemini, porque eu não li o livro inteiro ainda, eu li algumas partes, né? E de acordo com o Gemini e com o GPT, a minha entrevista foi o eixo, né, central de controle para todas as entrevistas. Então, todas elas estão mais ou menos se baseando. Eu não sei se o Gemini está falando besteira, não li o livro inteiro, eu estou repetindo o que o Gemini e o GPT disseram, então eu não sei se isso é correto, não é minha opinião, né? Eu estou repetindo o que o GPT e o Gemini disseram, que era, o livro estava baseado no eixo, né? O eixo central do livro estava se baseando na minha entrevista, os tópicos que eu abordei na entrevista, né? Então, recomendo que leiam o livro do Scott Jacobsen, né?
é um livro, as partes que eu li são muito interessantes, tratam de muitos temas sobre inteligência e QI, com vários especialistas de renome mundial, né? Então, não só das comunidades de alto QI, mas também de acadêmicos altamente capacitados que tratam de psicometria. Então, tem dois públicos, né? São dois perfis de autores, né? Não são propriamente autores, são entrevistados. Tem dois perfis, tem tanto os psicometristas da comunidade acadêmica, quanto os mais proeminentes, né, membros da sociedade de alto QI, da Giga Society, da Sigma 6, né, que estão participando dessas entrevistas. Então, para quem se interessa pelo assunto, para quem quer conhecer melhor esse assunto, recomendo que leia também esse livro de Scott Jacobson. E para quem tem curiosidade em conhecer o próprio QI, né, os nossos testes, tem os 2 testes que foram desenvolvidos pela Tamara, que são o Sigma Test Fast, que você faz em 40 minutos e já recebe o certificado imediatamente. Você acaba de fazer o teste, em poucos segundos, né, 1 segundo, 2 segundos, você já recebe o seu certificado com a sua avaliação. É um teste feito online, então você tem várias vantagens em comparação aos testes que você faz ao vivo, porque nos testes presenciais você tem que marcar uma data com o psicólogo, você tem que comparecer nessa data, e se você está nervoso, você dormiu mal, você está com algum fator que está prejudicando a sua performance, você agendou aquele horário, você vai cumprir aquele horário que você marcou e você pode ter uma performance abaixo do seu melhor. Enquanto o teste online, você não tem que agendar horário com ninguém. Você entra no site no momento que você quer, você pode deixar comprado o teste antecipadamente e no momento que você se sente bem, de manhã, de tarde, de noite, no horário fim de semana, quando você está mais disposto para fazer o teste, você vai, abre a janela e ele começa o cronômetro a correr e você tem 40 minutos, né, para resolver as questões e logo que você termina, você recebe uma avaliação. É um teste padronizado com o mais elevado padrão internacional, né, semelhante, na verdade é superior, né, ao do SAT e do GRE, que são os principais testes, são os principais exames acadêmicos, né, para ingresso a universidades dos Estados Unidos, que eles usam o modelo de LORD, né, de 3 parâmetros de teoria de resposta ao item, e no caso do Sigma Test Fast, ele utiliza também, né, só que ele usa um modelo mais sofisticado, que é o HJ, o HMJSU, né, que é um modelo mais aderente aos dados, mais sofisticado e mais intuitivo do que o que é usado pelo SAT. Ele tem todas as características positivas no modelo de LORD, de teoria de resposta ao item, e algumas vantagens em comparação ao modelo de LORD, de teoria de resposta ao item. Então, para quem se interessa, né, para quem tem curiosidade em conhecer o próprio QI, sugiro que leia. No próprio artigo do Sigma Test Fast, tem 2 artigos, né, tem 3 na verdade. Tem um artigo menos técnico, né, uma introdução, tem um artigo mais técnico que mostra coeficiente alfa de Cronbach, mostra a correlação com outros testes, mostra várias propriedades psicométricas do Sigma Test Fast. Tem o outro artigo que é um texto mais sucinto, né, para quem está com muita pressa e quer fazer rapidamente. Tem um texto que tem 2 ou 3 parágrafos só. Então tem um texto extenso, que tem uns 20 parágrafos, né, que é o mais detalhado e menos técnico, mas ele também tem uma abordagem técnica, é um texto rigoroso, né, mas não tem fórmulas, não tem resultados de procedimentos de protocolos estatísticos para padronização. O outro é mais técnico, né, ele tem mais dados empíricos da padronização do teste, e o outro é mais resumido. Então você tem 3 textos que falam sobre o Sigma Test Fast, e para quem tem interesse, recomendo que leia, para você compreender, né? E também os outros textos que eu citei antes, também é recomendável que você leia. Depende do nível de interesse, do nível de profundidade que você quer alcançar no conhecimento desse assunto. Mas os próprios textos introdutórios do Sigma Test Lite, ou Sigma Test Fast, já são bastante apropriados. O outro teste que ela desenvolveu é o Sigma Test Não Verbal, que é um teste que é minimamente contaminado por fatores culturais, ele praticamente não tem contaminação de fatores culturais, né? Você não tem dependência de vocabulário, de conhecimentos gerais, de conhecimento técnico, de fórmulas, etc. Você só precisa pensar, compreender os enunciados. Claro, você tem que saber falar português, né, ou inglês, que está disponível nos 2 idiomas, então você tem que saber ler e interpretar o texto, né? Mas as questões em si,
elas não envolvem conhecimento, né? O Sigma Test Fast também não envolve, mas o Sigma Test não verbal, ele já é planejado para filtrar o máximo possível, né? Não diria que o máximo possível, mas para filtrar muito de conhecimentos em geral. Então tem o Sigma Test Fast, Sigma Test não verbal, que tem 55 minutos, e ele é um pouco mais difícil, né, que o Sigma Test Fast. Sigma Test Fast tem um teto em torno de 151. O Sigma Test não verbal tem um teto em torno de 160, mais ou menos, 159, né? O Sigma Test não verbal e o Sigma Test Fast cerca de 151. E tem o Sigma Test Lite. Se você achar que esses testes têm um tempo muito curto, ou se você achar que eles são fáceis e você quer um desafio mais difícil, né? Ou se você obtiver um score muito alto, acima de 130, 135 nesses testes, é recomendável que você faça o Sigma Test Lite, que ele é projetado especificamente para pessoas com QI acima de 110, 115, né? Então, se você tem um score acima de 110, 115, especialmente acima de 120 ou 130, é recomendável que faça o Sigma Test Lite, porque ele tem questões mais difíceis e ele é projetado para exigir faculdades cognitivas dos níveis mais altos. Porque questões muito elementares, com pouco tempo, não é a mesma coisa que questões mais complexas e mais profundas com um tempo mais longo. O tipo de habilidade para resolver esses tipos de questões não é o mesmo, né? Então, o tipo de habilidade necessária para demonstração de nível intelectual elevado, no nível acima de 140, 150, está mais relacionado à profundidade de análise do que à velocidade para resolver questões simples. Por isso que o Sigma Test Lite, ele não tem limite de tempo, não tem restrições com relação à pesquisa de conteúdo. O uso de IA, você vai adulterar o resultado, né? Se você pedir para ela resolver por você, inclusive ela vai errar muitas questões, né? Se você pedir para ela resolver por você, vai distorcer o resultado. Agora, se você usar a IA exclusivamente para fazer pesquisas que você faria no Google, né, não tem restrição nenhuma. Se você não lembra de uma fórmula, não lembra de uma constante, não tem problema nenhum. Você pode pesquisar livremente, isso não vai afetar o seu resultado. No Sigma Test Lite, no Sigma Test Fast ou Sigma Test não verbal, não pode pesquisar. Você tem um prazo definido e não pode pesquisar nada. Só com o conhecimento que você tem, com suas habilidades, você vai analisar as questões e resolver. Sigma Test Lite vai medir até um nível de cerca de 190, né, ou até mais, chega até perto de 200 de QI. Se você acertar todas as questões, você pode chegar até quase 200 de QI no Sigma Test Lite. E por último, tem o Sigma Test Estendido, que é o mais difícil de todos. Provavelmente é o teste de QI mais difícil que existe no mundo. Inclusive, na minha entrevista, né, para o Scott Jacobsen, eu comento sobre isso. Na própria introdução do teste é comentado isso. Ele foi aceito como critério para admissão em Giga Society, né? Já foi aceito em Olympic Society, em outros grupos, né, top mundial de alto QI. Então, é um teste extremamente difícil e pessoas que são membros, né, de Giga Society, de Mega Society, United Giga Society, tentaram resolver, tiveram scores relativamente mais baixos do que eles alcançaram em outros testes. Pessoas que tiveram 196, né, tiveram mais de 200 em outros testes, tiveram menos de 180 no Sigma Test Estendido. Então é um teste muito difícil realmente, né? E é um teste que eu recomendaria para quem tem mais de 150, né, 140, 150 de QI, eu recomendaria o Sigma Test Estendido. Para quem tem acima de 120, 110, 115, eu recomendo o Sigma Test Lite. E para as outras pessoas em geral, né, de 70 a 150, eu recomendo Sigma Test Fast e Sigma Test não verbal, que são mais rápidos, né? Você faz em 40 minutos o Sigma Test Fast e 55 minutos o Sigma Test não verbal. O Sigma Test Lite pode demorar várias semanas. É um teste que você faz sem limite de tempo, mas geralmente as pessoas levam algumas semanas ou até alguns meses para terminar, porque são questões bem mais difíceis. E o Sigma Test Estendido também pode levar alguns meses, né? E pode levar, sei lá, 6 meses. Então é bem demorado, são questões muito difíceis. Então, se você tem curiosidade em conhecer o seu QI, recomendo, né, que conheça os nossos testes e que leia também para entender como é que funcionam os testes. Porque não adianta muito você fazer o teste, ter um resultado,
que significa aquele resultado? Eu tive 129, eu tive 142. O que significa isso? Para que você possa entender o significado, é recomendável que você leia esses artigos que tratam desse assunto. E é muito importante que você leia 2 artigos que estão no SSRN, que eu trato dessa questão, porque, habitualmente, a grande maioria dos livros, artigos que você tem sobre esse assunto, tem vários erros relativamente graves. Inclusive, eu trato no meu artigo justamente disso, né? Que tem muitos erros na maneira como eles abordam o assunto. Então, a psicometria, no estado atual, ela está mais ou menos como estava a física entre Aristóteles e Newton, né? Então, está no nível intermediário ali, pré-Galileu, mais ou menos, pré-Kepler, né? Século XV, século XVI, a física no século XVI, o nível de desenvolvimento da física no século XVI corresponde aproximadamente ao nível atual da psicometria. Mas, enfim, então é isso. Então, se você tem interesse em conhecer, né, os nossos testes, em conhecer o seu QI e se aprofundar nesse assunto, recomendo essas leituras e recomendo esses testes, né? E procure conhecer as propriedades dos testes. Porque tem muitas pessoas que falam, você tem que ir num psicólogo para fazer um teste oficial. O que é um teste oficial? Não existe um teste oficial, né? O que existe são testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia ou não aprovados. E o fato de serem aprovados não significa que tenham uma vantagem em relação aos não aprovados. Geralmente sim, né? Os testes aprovados filtram, né, o lixão e aprovam testes que cumprem certos quesitos mínimos. Não é que são bons, não é que são excelentes. Eles atendem quesitos mínimos. Então, esses pontos precisam ser analisados com muito cuidado, né? Então, você tem, por exemplo, o CATEL, durante muito tempo, ele não foi aprovado para uso no Brasil. O próprio Raven, né, ele não foi aprovado para uso no Brasil por muito tempo. Então, o fato deles não serem aprovados para uso no Brasil não quer dizer que eles não eram bons. Eles eram testes razoavelmente bons, entre os melhores do mundo, eram considerados padrão ouro, entretanto, não eram aprovados para uso no Brasil, porque não havia uma padronização brasileira. Por isso que eles não eram usados no Brasil. O Stanford Binet, por exemplo, né? Ou o Wilcox Johnson, né? Ele não é aprovado para uso no Brasil, mas ele é um dos melhores do mundo. Então, você tem testes que têm um padrão bom, né, que consideram um padrão ouro, que é usado na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né, na Austrália, é usado em praticamente todos os continentes. Entretanto, no Brasil, ele não é aprovado por diversas razões. O Stanford Binet, por exemplo, um dos motivos pelos quais ele não é usado no Brasil é porque ele é mais caro. Então, a maioria dos psicólogos, a maioria das clínicas, não se interessa em pagar, né? As empresas que compram os direitos autorais para distribuir nas clínicas, eles avaliam que não compensa você comprar esse teste, sendo que tem o VAIS, e o VAIS atende lá 99,9% da população. Por que eles vão atender 99,999%, né? Vai aumentar uma fração mínima da população, com um custo mais elevado e uma chance de venda menor, que não justifica, né, o custo maior que eles vão ter. Então eles acabam, muitas vezes, alguns testes não estão disponíveis no Brasil, não porque eles não são bons, mas sim porque há outros fatores que interferem nas decisões. E tem testes que simplesmente não há interesse, né, em que eles sejam colocados, né, ou, em alguns casos, há interesse. Então, ou eles venceram o prazo, por exemplo, o TIG-NV, ele, não sei se ele já venceu, mas ele estava próximo de vencer. Então, o TIG-NV ele pode vencer o prazo de uso. Ele é um teste adequado, um teste de alto padrão, bem padronizado, né, bem elaborado, as questões são criativas, são apropriadas, mas ele tem um prazo de validade de 10 anos, expirou aqueles 10 anos, ele tem que ser padronizado novamente, reapresentado ao Conselho Federal de Psicologia, que é uma questão muito mais burocrática do que técnica, né? Não tem um motivo técnico plausível. O efeito Flynn. Não, o efeito Flynn não tem muita relação com isso, embora, né, possa ter algum fundamento em certos períodos históricos, mas principalmente nos anos mais recentes, né, não faz diferença. Então, essa questão, né, de aprovação de testes não tem relação com a qualidade do teste. Tem relação no sentido, como eu falei, de filtrar, né? Você vai tirar todos os testes que são claramente errados, erro de gabarito, erro de... Na verdade, o próprio VAIS, né? Os testes,
tá, eles não filtram erros de gabarito, porque vários testes com erros no gabarito são aprovados para uso. O próprio VAIS, né, que é considerado padrão ouro, tem vários erros no gabarito, tem vários erros de padronização, tem vários erros conceituais, tem vários erros quantitativos. Então, assim, no fim das contas, os critérios que você tem que usar para avaliar, o ideal é que você compreenda, é mais ou menos assim, né? Se você é um mecânico de automóveis e vai escolher um automóvel, você vai analisar características que um leigo em mecânica não vai conseguir julgar. Se você, mesmo que você não seja um profissional mecânico, mas se você tem noções de mecânica, de física, de elétrica, né? Se você tem noções, você vai analisar critérios que muitas vezes a maioria não considera e que são importantes para você selecionar um carro que vai dar menos problemas. Você pode confiar na marca, muitas vezes a marca reflete propriedades confiáveis, né? Mas outras vezes não. Muitas vezes você tem uma marca famosa com uma qualidade que não é compatível com o prestígio, com o sucesso daquela marca. Você tem muito defeito Veblen, não nos carros. Nos carros, geralmente os preços são proporcionais à qualidade. Às vezes não, mas em geral é bastante plausível, né, que você tem, em geral, preços proporcionais à qualidade. Em outras coisas, não. Por exemplo, roupas, bolsas, né, utensílios diversos. Muitas vezes você tem produtos de melhor qualidade, com menor preço e com menos fama. É muito comum, especialmente produtos chineses nos anos recentes. Tem vários produtos chineses que ultrapassaram em qualidade produtos alemães, produtos japoneses, produtos suíços, que eram top de linha e que foram ultrapassados ou equiparados por produtos chineses. Eu tenho, por exemplo, um micrômetro da Mitutoyo, né, que é a melhor marca do mundo, Mitutoyo, e eu tenho um micrômetro chinês que custou 1/10 do preço, e eu medindo blocos, né, de metal com os 2 micrômetros, eles dão o mesmo resultado. Você varia a temperatura, fica mais quente, fica mais frio, você vai dilatar, ele continua dando o mesmo resultado. Quer dizer, a qualidade do Mitutoyo e do chinês é igual. Eles têm o mesmo padrão de qualidade em resistência, em sensibilidade, robustez, né, a dilatação térmica, repetibilidade, acurácia, precisão, eles são iguais. Só que um custa 10 vezes mais porque é uma marca famosa e o outro não é uma marca famosa, né, mas tem o mesmo padrão de qualidade. Então, se você tem noções técnicas, se você tem conhecimento para julgar a qualidade intrínseca do produto, você não fica dependente de apostar numa marca só porque tem um selo lá de marca e você vai acreditar que aquela marca, isso aqui é bom porque tem tal marca. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Muitas vezes a marca, inclusive telescópios, né? Tem estudos com telescópios da Takahashi que mostram que o telescópio é uma marca britânica, esqueci o nome, tem uma marca britânica, Skywatcher, né? O Skywatcher tem mesmo padrão de qualidade que o Takahashi, só que o Takahashi é uma marca famosa, top mundial, né? Que eles são apresentados como se tivessem um erro de superfície numa interferometria, né? Para verificar a aderência da superfície teórica à superfície medida empiricamente. Ele apresenta teoricamente um erro de superfície de lambda sobre 10 pico-vale e cerca de lambda sobre 50 RMS. Só que na prática é lambda sobre 5 pico-vale e lambda sobre 25, 30 RMS. E o Skywatcher é apresentado como um telescópio popular de alto padrão, não é um telescópio top de linha, né? Seria um alto padrão, mas popular, no nível da Celestron, da Orion, da MIDI, né? Que é um nível bom, só que não é tão famoso quanto o Takahashi. O Takahashi custa 5 vezes mais. Só que o padrão de qualidade medido empiricamente em laboratório mostrou que o Skywatcher tem o mesmo padrão de qualidade do Takahashi. O erro óptico de superfície dos elementos principais é igual, aproximadamente igual, não tem diferença estatisticamente significativa entre Takahashi e Skywatcher. Só que as pessoas pagam 5 vezes mais no Takahashi
por causa do nome, por causa da marca. É claro que, além das superfícies ópticas, você tem motor, você tem estrutura, né? Você tem a montagem, você tem outros parâmetros que precisam ser considerados, mas em todos eles que foram analisados, a Skywatcher se mostrou próxima da Takahashi, e na óptica, que é o mais importante de tudo, a qualidade óptica, né? E a qualidade óptica é praticamente igual, não tem diferença, só que o preço do Takahashi é 5 vezes maior. Então você tem que entender, né, distinguir pela qualidade do produto em si e não ficar dependente, confiante que o selo de qualidade vai representar uma supremacia real. Muitas vezes o selo é só um reflexo de publicidade exagerada ou de um histórico pregresso que já foi no passado de um padrão muito alto, só que o padrão foi caindo porque o custo foi aumentando, eles foram reduzindo, né? Eles mantiveram o nome, mas o padrão caiu e o custo... Isso se vê, por exemplo, comida no Brasil, né? Então, chocolate virou achocolatado, tem vários produtos, linguiça passou a ser calabresa, passou a ser tipo calabresa. Então você tem vários produtos, os que não são premium, eles deixaram de ser aquilo que era no passado. Muitos chocolates. Alguns produtos não, né? Chocolate Lindt, por exemplo, que é suíço, ele preserva o padrão de qualidade. Inclusive o Lindt, eles colocam que vem 20 unidades e vem 21. Eles colocam um de brinde. E cada um deles, ele diz que tem 12,5 gramas, só que ele tem 13, 13,1, 12,9. Ele tem sempre mais do que 12,5. Então, chocolate suíço é outra história, né? O Lindor, por exemplo, né, da Lindt, ele tem um padrão de qualidade bom, desde que ele não derreta e solidifique novamente, né? Se ele for preservado os padrões de qualidade, se ele for preservado em condições adequadas, né, para não perder sabor e propriedades nutricionais, ele tem um padrão muito alto e não caiu o padrão de qualidade ao longo dos anos. Mas a maior parte dos produtos, né, sofreu perdas importantes aí. Acabei desviando bastante do assunto, acabei não analisando. Vou analisar, vou começar o vídeo daqui a pouco. Só concluindo, então. Com relação ao padrão de qualidade. Então, se você tem, no caso, por exemplo, o Sigma Test Light, o Sigma Test Fast, o Sigma Test Estendido, o fato de eles serem disponibilizados online não representa nenhuma desvantagem em comparação a testes clínicos. E, na verdade, eles têm muitas vantagens em comparação a praticamente todos os testes usados em clínicas. Eu tenho uma análise do VAIS, né, fiz uma análise do VAIS que é considerado padrão ouro, e aponto dezenas de erros, né, erros absurdos na métrica, no conceito, no próprio erro de gabarito, etc. Então, é muito ilusório. A pessoa que não tem conhecimento, vou fazer o teste clínico, porque o teste clínico é oficial. Não existe teste oficial. Como eu falei, tem testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e não aprovados. O fato de serem ou não aprovados, os aprovados garantem que eles cumprem um padrão mínimo e os que não são aprovados, a esmagadora maioria é de um nível realmente muito baixo. Aqueles que são aprovados não são necessariamente de um nível alto, mas eles pelo menos atingiram o padrão mínimo, né? Mas tem testes que não foram aprovados, nem sequer foram submetidos para análise, mas que são claramente superiores aos testes de padrão ouro. Então, se você tem interesse, procure compreender para que você mesmo consiga julgar a qualidade do teste, em vez de depender, né, de ficar dependente, ficar preso, ficar, não sei se sequestrado, se refém, né, acho que seria um termo meio pesado, mas é quase isso, você fica refém da marca, refém de confiar que a marca reflete a qualidade. E muitas vezes não é assim. Na verdade, na maioria das vezes, à medida em que a publicidade tem conquistado espaço cada vez maior com o YouTube, com a internet de modo geral, a publicidade tem substituído a qualidade. Porque é muito mais fácil você vender um produto ruim com muita publicidade do que vender um produto bom sem publicidade, né? Então, existem nichos específicos em que a qualidade continua prevalecendo, que é justamente das pessoas mais instruídas, mais capacitadas para julgar a característica do produto em si e não se deixar levar pelo que a marca representa ou pela publicidade excessiva sobre o produto, né? Então, recomendo, se você tem interesse em conseguir uma avaliação de alto nível intelectual,
todos os testes Sigma são superiores a praticamente todos os testes tradicionais, né, testes de QI, usados, né, os padrões ouro que você tem por aí, são inferiores aos testes Sigma. Isso você pode constatar à medida em que você se aprofunda no conhecimento e procura compreender. Sugiro que você leia artigos de outros autores e os nossos artigos e compare. Ou no próprio livro, né, do Scott Jacobsen, leia todas as entrevistas. Eu não li todas, né? Recomendo que você leia todas as entrevistas e compare, né, o que é dito em cada uma delas e procure formar sua própria opinião, né, sobre o que você acha, do que é bom, do que não é, e procure julgar com base nisso. Tá? Então é basicamente isso. Então vamos passar aqui. Vamos ver se nós começamos, né, essa análise. Dentro de vocês que nos assistem frequentemente, ainda não... Eu estava comentando também uma coisa, que ele está fazendo uma propaganda, eu vou deixar que ele siga a propaganda dele, porque eu acho que o canal dele é bom, né, um canal muito bom, e acho que ele merece que mantenha a propaganda dele. Eu não vou cortar a propaganda da pessoa, eu estou tomando emprestado um vídeo que ele produziu, estou fazendo um vídeo comentando o vídeo dele, né? Então eu não vou tirar, se ele colocar QR Code, eu vou deixar o que ele colocar aí, o que ele fizer de propaganda, eu vou manter, não vou ficar cortando, né, as coisas que ele falou, porque acho que seria um desrespeito, né? Eu tomei emprestado a parte que me interessa, e a parte que interessa para ele, eu vou cortar e jogar fora? Eu acho que não é certo isso, então eu vou manter a propaganda dele aqui. Se você que está assistindo quiser pular, fica a seu critério, né? Mas eu vou manter por esse motivo. Então eu peço desculpas por estar, talvez você já deve estar cansado de ouvir eu contar um monte de história aqui, né? Mas eu vou manter mais esse pouquinho aqui. Então se você quiser pular essa parte... Clicaram no botão de inscrição. Eu só queria pedir um favor para você. Ajuda muito o canal se você decidir se inscrever. Isso nos ajuda a melhorar a produção, trazer convidados melhores e faz o canal crescer. Então, Então, sugiro que se inscreva no canal dele e também se inscreva no nosso. Se você não está inscrito no nosso canal, sugiro que se inscreva, né? Curta o vídeo, divulgue entre seus amigos, seus colegas, as pessoas que você conhece, que se interessam por ciência, por filosofia, por educação, por todo tipo de análise de alto nível, que desenvolve a capacidade de pensar, de analisar criticamente. Se você conhece pessoas que se interessam por isso, divulgue o nosso canal, né? Porque você vai estar contribuindo com os seus amigos, com as pessoas que você está divulgando, e também está contribuindo com o crescimento do nosso canal, e está contribuindo com você próprio, porque você vai incentivar o nosso canal a produzir mais e mais conteúdos. Você gosta do conteúdo e está curtindo este episódio, por favor, clique no botão de inscrição agora mesmo. Muito obrigado e retribuirei esse gesto garantindo que tudo o que fizermos aqui fique cada vez melhor. Essa é uma promessa que estou disposto a lhe fazer. Temos um acordo? Você